Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos da Revista Espírita do ano de 1858, hoje vamos refletir sobre o artigo A Preguiça, que está no mês de junho dessa revista de 1858. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar nossos estudos anteriores sobre a Revista Espírita ou outros estudos feitos por nós em nosso canal com lápis na mão, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, vamos ao artigo de Kardec, então, Revista Espírita de junho de 1858. A Preguiça é o título da dissertação moral ditada por São Luís a senhorita Hermance de Faux. Um homem saiu muito cedo e foi à praça para contratar operários. Ora, ali viu dois homens do povo sentados e de braços cruzados. Chegou-se a um deles e assim o abordou: Que fazes aí? Ao que o mesmo lhe respondeu: Não tenho trabalho. Disse então aquele que procurava trabalhadores: Toma a tua ferramenta e vem ao meu campo, na vertente da colina, onde sopra o vento sul. Cortarás as urzes e revolverás o solo até o cair da noite. A tarefa é dura, mas terás um bom salário. O homem do povo pôs a enxada no ombro, agradecendo-lhe por isso de todo o coração. Ouvindo isso, o outro operário levantou-se e aproximou-se, dizendo: Senhor, deixe-me ir também trabalhar no campo. E tendo-lhes dito a ambos que o seguissem, marchou à frente para mostrar o caminho. Depois, quando chegaram à encosta da colina, dividiu o trabalho em dois e se foi. Quando ele partiu, o último dos operários contratados pôs fogo no mato da gleba que lhe coube por sorte e revolveu a terra com a enxada. Sob o ardor do sol, o suor porejava-lhe de sua fronte. O outro imitou a princípio, murmurando, mas em breve parou o trabalho e, fincando a enxada no chão, sentou-se ao lado, olhando o trabalho do companheiro. Ora, ao cair da tarde, veio o dono do campo e examinou o trabalho. Chamando o operário diligente, felicitou-o, dizendo: Trabalhaste bem, eis o teu salário. E despediu-o, dando-lhe uma moeda de prata. O outro também se aproximou, reclamando o preço de seu salário, mas o dono lhe disse: Mau trabalhador, meu pão não matará a tua fome, porque tu deixaste inculta a parte de meu campo que te foi confiada. Não é justo que aquele que nada fez seja recompensado como o que trabalhou bem. E despediu-o sem nada lhe dar. Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para que consuma seus dias na ociosidade, mas para ser útil aos seus semelhantes. Ora,
aquele cujas mãos estiveram desocupadas, e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar a sua tarefa. Em verdade vos digo que sua vida será posta de lado como coisa imprestável quando seu tempo se cumprir. Compreendei isso como uma comparação. Qual de vós, possuindo no pomar uma árvore que não dá frutos, não dirá ao servo: corte aquela árvore e lance-a no fogo, pois seus ramos são estéreis. Ora, assim como aquela árvore será cortada por causa de sua esterilidade, também a vida do preguiçoso será lançada no refúgio por ter sido estéril em boas obras. Corte aquela árvore e lance-a no fogo, porque seus ramos são estéreis. Ora, assim como aquela árvore será cortada por causa de sua esterilidade, também a vida do preguiçoso será lançada no refúgio por ter sido estéril em boas obras. Esse é o ditado feito pelo Espírito São Luís, a senhorita Hermance de Foucault. E para nós refletirmos sobre a preguiça, vamos procurar entender as afirmativas dos Espíritos a Kardec. Em O Livro dos Espíritos, vamos começar aqui por essas questões de O Livro dos Espíritos, a questão 995, quando Kardec pergunta aos espíritos: haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? E a resposta dos espíritos a Kardec: há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na espera, mas nesse caso sofrem proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso. O progresso se manifesta neles pela dor. Há uma subpergunta feita por Kardec: não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Por que Kardec pergunta isso? Porque quando os espíritos respondem, dizendo que há aqueles espíritos que, embora não sejam maus, não se ocupam de nada útil, eles dizem que, nesse caso, eles sofrem proporcionalmente. E Kardec, então, se surpreende e pergunta: mas eles não desejam abreviar os seus sofrimentos? Ninguém gosta de sofrer, não é verdade? E a resposta é: desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os poderia aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer na miséria a trabalhar? Então, dessa resposta muito importante para depois organizarmos o nosso raciocínio sobre a questão da preguiça, nós vamos destacar com lápis na mão a, a resposta dos espíritos quando dizem assim: falta-lhes energia, mesmo estando numa condição de sofrimento, por nada fazerem de útil, falta a eles energia. E eles preferem até morrer da miséria a trabalhar. Trabalhar. O verbo trabalhar, aí essa ação vai nos remeter a uma outra questão
de O Livro dos Espíritos, que fala, então, sobre a necessidade do trabalho, porque dizem os espíritos, eles preferem morrer na miséria a trabalhar. Então, o trabalho é uma necessidade. Kardec perguntou isso para os espíritos, na questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? E a resposta: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constituiu uma necessidade. Então, trabalhar é uma necessidade, a obrigação obriga, a civilização, no entanto, obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, a necessidade de trabalhar é proporcional à necessidade de atender ao que vai nos fazer bem, aos gozos, como diz aqui, os espíritos dizem a Kardec. Então, o trabalho é uma necessidade. E na questão 675, Kardec continua refletindo e diz: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E a resposta: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Afirmativa importante para a nossa reflexão. Kardec continua: por que o trabalho se impõe ao homem? A resposta: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Vamos entender a natureza corpórea trazendo-nos a imposição da sobrevivência. Nós precisamos sobreviver para atender as demandas da nossa natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, continuam os espíritos, meio de aperfeiçoamento para a sua inteligência. Agora, atributo do espírito, atender à necessidade de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar, que atendem à sua natureza corpórea, dependem do seu trabalho e de sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Então, o trabalho se impõe para atender a nossa natureza corpórea e a nossa natureza espiritual. Quando, através do trabalho, nós aperfeiçoamos, desenvolvemos a nossa inteligência. E é importante observarmos, numa outra questão, a questão 132, o comentário de Kardec, a questão 132, que é uma questão bastante conhecida nossa, né, sobre o objetivo da encarnação. Kardec, na nota, diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação, na ação dos seres corpóreos, na nossa ação aqui na Terra, atendendo às questões de ordem da nossa natureza material, tivéssemos também um meio de progredir e de nos aproximarmos dele, Deus. Então, nessa hora, atendendo à nossa natureza espiritual. O trabalho nos ajuda a progredir e a nos aproximarmos de Deus. É assim, diz Kardec,
que, por meio de uma lei admirável da sua providência, da providência divina, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, vamos voltar um pouquinho e fazer um primeiro amarrado das nossas conclusões. O trabalho, os espíritos dizem, o trabalho é para o homem uma necessidade para atender aos impositivos da natureza corpórea, repetindo, alimento, segurança, bem-estar, e da natureza espiritual, um meio de o espírito progredir, saindo da sua condição de infância espiritual e assim aproximando-se de Deus, o Pai Criador. Mas o que a gente observa é que nós, o homem, muitas vezes, até cuida de garantir a sua sobrevivência, não é? Pelo atendimento a essas demandas da nossa natureza corpórea. Mas nos distraímos e adiamos tantas vezes os cuidados com a nossa natureza espiritual, nos deixando com prazer nas viciações, no abuso daquilo que nos é dado, na busca do supérfluo, na satisfação dos gozos e das paixões. Ou seja, atendendo muitas vezes a mais inclinações. E possivelmente por isso, daí, não é? Kardec vai na questão 919 perguntar aos espíritos: mas poderia sempre o homem, por seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos dizem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quão poucos dentre vós têm verdadeiramente vontade de vencer as más inclinações. Kardec questiona: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ao que dizem os espíritos. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam, que não seja como querem, como dizem que querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Seríssima essa resposta. A resposta à questão 911. Quando o homem acredita que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Quantas vezes nós dizemos assim: ah, eu quero, eu queria muito, mas eu não dou conta. E a gente justifica: eu ainda sou frágil, eu ainda sou pequeno, eu ainda sou incapaz. A gente vai se justificando numa aparente humildade para não dizer que, na verdade, nós estamos satisfeitos, nos comprazendo ainda de nossas paixões. Então, dizem os espíritos, só aquele que procura reprimir as suas paixões compreende a sua natureza espiritual e vencê-las. É para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. São duas questões, três questões, tem aqui no meio, nós não fizemos a leitura da 910, mas essas reflexões sobre a vontade, questões
909 a 911 de O Livro dos Espíritos, muito importante. Vamos voltar a esses conteúdos, mas vamos antes ainda trazendo um acréscimo para a nossa reflexão sobre a vontade, vamos a Kardec. Kardec, no discurso de abertura que ele faz na sessão anual comemorativa dos mortos, na Sociedade de Psicanálise. E isso está registrado na Revista Espírita de 1868, dezembro de 1868, com o título, um artigo conhecido nosso, O Espiritismo é uma Religião, e há um trechinho logo nos primeiros parágrafos em que Kardec registra assim, sobre a vontade. Ele vai falar sobre o pensamento. O pensamento é um atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade, e essa é a parte que nos interessa de mais perto, lápis na mão. A vontade não é um atributo especial, é o pensamento que atingiu um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. Importantíssima essa afirmativa para a nossa reflexão. Vamos repetir. A vontade não é um atributo especial, é o pensamento que atingiu um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. Continua Kardec, é pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quão maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos cercam e também sobre a nossa natureza espiritual, dizemos nós, no trabalho da nossa natureza espiritual. Então, dado para nós estes suportes doutrinários, que aconselho, vamos rever essas questões, não é? Importantíssimas, para que a gente possa agora pensar, só agora nós vamos efetivamente pensar a preguiça e a nossa condição de preguiçosos. Somos preguiçosos, é uma pergunta. Preguiçosos em relação a quê? Para algumas coisas não somos, não. Mas para outras somos preguiçosos, adiamos, postergamos, como vamos ver, e vai. E para começar, então, essa reflexão, observando os nossos comportamentos, nós vamos propor discutir com vocês a afirmativa dos espíritos na resposta à questão 909, onde eles dizem assim: o homem, pelos seus esforços, poderia vencer as suas mais inclinações, fazendo esforços muito insignificantes para tal. Então, nós vamos pensar nossas viciações e no fato de nós já termos compreendido a necessidade de combatê-las. Vamos pensar? Todos nós entendemos, percebemos, conhecemos as nossas viciações e tantas vezes a cada dia, a cada amanhecer, nós nos dispomos a combatê-las. Hoje
vai ser diferente. Eu não vou mais agir assim. E aí nós nos perguntamos se concordamos com os espíritos, porque quando a gente diz a cada dia, entra ano, sai ano, não, eu não quero ser mais assim, eu vou modificar a minha maneira de agir. Será que nós não estamos fazendo nenhum esforço para isso? Me parece que até a nossa insistência na ideia de combater as viciações parece demonstrar que nós não damos conta ainda, mas fazemos um grande esforço. E esse grande esforço deveria valer para essa transformação que nós buscamos, mas alguma coisa empata, impede o que será, não é? E os espíritos dizem o contrário do que nós afirmamos habitualmente. Eles dizem para nós que nós não fazemos esforços insignificantes, ou seja, não fazemos esforço nenhum para isso. Então, em primeiro lugar, parece que a gente não está concordando muito, ou ao menos entendendo a resposta dos espíritos, porque eu digo para mim mesma e digo para os outros, me esforço muito. Me esforço demais, mas olha, é difícil. É muito difícil abrir mão de certos hábitos, mesmo sabendo que eles são hábitos perniciosos. E aí a gente diz: olha, vou dizer para você honestamente, eu quero, mas eu tenho uma preguiça. Eu tenho uma preguiça. Isso muitas vezes alcança até os nossos cuidados com a nossa organização corpórea, né? Lembramos aqui todos aqueles nós que adiamos o início dos nossos exercícios, da nossa caminhada, da nossa reorganização alimentar, etc., etc., não é? Para a próxima segunda-feira, o próximo mês, no próximo ano, eu vou fazer diferente, e a gente acaba procrastinando, procrastinando. Então, para nós refletirmos sobre esse sentimento, vamos começar assim, buscando o significado que vai nos ajudar dos vocábulos preguiça e procrastinação. Preguiça, substantivo feminino. 3 significados o dicionário aponta. O primeiro, aversão ao trabalho, ócio, vadiagem, forte. O segundo, estado de prostração e moleza de causa orgânica ou psíquica. O terceiro significado possível, atribuído ao vocábulo preguiça, ausência de vontade. Então, a ausência de vontade é a preguiça, para alguns, vamos dizer assim, uma questão de vadiagem, mau caráter do espírito, mas, no outro momento, um estado de prostração de causa orgânica ou psíquica, espiritual. E procrastinação, também substantivo feminino, ato ou efeito de procrastinar, adiamento, demora, delonga. Adiamos o que é preciso fazer, adiamos o trabalho que precisamos fazer, por vadiagem, por ausência da vontade. Uma ausência de vontade por vadiagem ou por uma causa orgânica, se está o nosso corpo doente, ou uma causa psíquica, que é o adoecimento, então, do espírito, da alma. Muito bem. Chama, então, a nossa atenção e a gente quer marcar essa oposição entre as duas definições da preguiça, a vadiagem ou a causa orgânica ou psíquica. Elas parecem constratar, não é? Mas o que dá
para a gente perceber, analisando as definições, é que a preguiça, vamos prestar atenção nisso, enquanto a ausência da vontade é então um sintoma, porque a preguiça, ela é decorrente ou da vadiagem ou da causa, de uma causa orgânica ou psíquica. Então, ela é consequência, a preguiça, ela é sintoma. E a gente, então, para entender a preguiça, a gente vai precisar ir à causa, entendendo melhor o que se passa no nosso psiquismo. Muito bem, vamos voltar a Kardec, lá no artigo O Espiritismo é uma religião? Uma pergunta que ele faz. Quando ele diz: o pensamento é atributo do ser espiritual e a vontade é o pensamento que atingiu um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. Então, é importante essa palavra de Kardec, porque se a gente volta ao início do nosso suporte doutrinário, nós vamos ver lá na questão 995A que os espíritos dizem a Kardec que alguns espíritos se conservam indiferentes à sua própria sorte porque lhes falta energia. Lembra que nós grifamos? Falta a eles energia, falta que o pensamento atinja um certo grau de energia para que se possa transformar em força motriz, nessa força motriz do pensamento, que é a vontade, que direciona, como a gente queira dizer, o que chamamos vontade, que é uma ação afirmativa para atender a uma motivação qualquer. Muito bem, falta-lhes energia. Por que falta-lhes energia? Olha que beleza, 911, Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. É palavra, mas não é força motriz, impulsionando a ação. Querem, mas ficam muito satisfeitas que não seja como querem. Às vezes a gente diz quero, mas quero mesmo. Será que eu quero de verdade? Quando o homem crê, quando ele diz que não pode vencer as suas paixões, quero, mas não dou conta, quero, mas não sou capaz, quero, mas sou frágilzinho, não dou conta, não dou conta, não dou conta, é demais para mim. Isso é para os espíritos puros, e eu estou muito longe de ser o que esses espíritos puros são, e aí nós. Denominamos até erradamente muitos daqueles que já conseguem fazer um bom uso dessa força motriz do pensamento, que é a vontade, são espíritos puros. Não são espíritos puros, mas são espíritos que já definiram melhor o que verdadeiramente querem para impedir que o seu espírito continue a se comprazer nas paixões em consequência da sua inferioridade, de uma inferioridade que lhes agrada, porque no fundo, ainda nos agrada atendermos a essa satisfação dos gozos
na maioria das vezes, da vida material, em detrimento do atendimento às nossas necessidades espirituais. Então, quando nós compreendemos as necessidades da nossa natureza espiritual, nós vencemos as más tendências, então nós temos uma vitória do espírito sobre a matéria. E depois que a gente pensa isso, vamos voltar ao nosso questionamento lá do início, quando a gente diz, puxa vida, os espíritos disseram que por esforços insignificantes nós podemos vencer as más inclinações. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Eles dizem sim. Podemos vencer com esforços insignificantes. O que nos chama a atenção são os esforços insignificantes. Por que eles dizem que bastam esforços insignificantes? Faz sentido para nós? Então, agora a gente pensa assim: por nós estarmos ainda no que poderíamos considerar a infância da humanidade, saímos daquela primitividade, mas ainda estamos carregados de viciação. Na verdade, ainda estamos dando a predominância do mal em nós. Ainda estamos numa supervalorização dos prazeres da vida material que vivemos, esquecendo da precariedade dessa vida. Então, nós não nos convencemos, na verdade, da necessidade de priorizarmos os cuidados com a nossa natureza espiritual. Muitas vezes, pelo que nós estudamos e falamos e organizamos racionalmente, objetivamente, nós até dizemos: olha, eu quero, mas falta para nós, não é? Aquela firmeza, aquela verdadeira deliberação, aí o introjetar para verdadeiramente sentir e provocar com isso a modificação do nosso pensamento, modificar a nossa forma de pensar, para que o nosso pensamento firme seja efetivamente a força motriz direcionando as nossas escolhas, e aí não haverá mais esforço, não haverá mais necessidade de tanto esforço, não haverá aquilo que a gente fala tantas vezes, consigo com sacrifício, aí não tem sacrifício. Quando eu estiver verdadeiramente convencido do melhor, sem disfarces, para comigo mesmo, a ação no bem, no melhor, será feita, o trabalho será motivo de alegria e não de sacrifício. E aí nós estaremos fazendo esforços insignificantes, ou talvez nenhum esforço para vencermos o vício da preguiça e o hábito da procrastinação. Mas, por nossa condição de espíritos em que a natureza animal predomina, a natureza corpórea nos leva, predomínio da nossa natureza corpórea, isso nos leva a priorizar o atendimento às demandas materiais, desculpem, priorizar o atendimento às demandas materiais. E nós, então, encontramos dificuldade em atender a nossa natureza espiritual. E dizem os espíritos, vamos fechando a nossa reflexão, dizem os espíritos que com isso, por essa dificuldade, nós sofremos. Sofremos como assim? O preguiçoso sofre, e aí nós vamos lembrar a vocês, em O Céu e o Inferno,
a mensagem intitulada Um Espírito Aborrecido. É um espírito que se apresenta espontaneamente ao médium pedindo preces. Ele se manifesta na Sociedade Parisiense de Estudos. E quando ele é perguntado de por que ele pede preces, ele diz que ele está cansado de vagar sem objetivo. Ele diz que ele está há 180 anos aproximadamente vagando sem objetivo. E quando Kardec pergunta a ele, mas o que fizeste na Terra quando encarnado? Ele diz, nada de bom, nada de bom. E ele diz que ele se sente condenado ao tédio, que o sofrimento que ele sente, permanecendo tanto tempo assim vagando, sem objetivo, esse sofrimento é porque ele se sente condenado ao tédio, o tédio como sofrimento daqueles que estão inúteis, porque não fazem, não trabalham. Já que tudo que não é alegria, diz ele, é dor. E ele vai dizer, então, vai explicar a Kardec que o tédio de que ele se queixa é consequência da própria existência que ele viveu. E ele vai dizer: o tédio é filho da ociosidade. Eu não soube empregar os longos anos que passei na Terra. E a consequência disso se faz sentir nesse mundo. Kardec pergunta a ele por que que ele não modifica isso? Olha, a falta da energia do pensamento. Ele diz: o tédio paralisa a vontade. Os espíritos que sofrem de tédio sofrem as consequências da sua existência, do seu comportamento, e ficam abandonados a si mesmos. Que coisa triste. Abandonados a si mesmos, sofrendo as consequências de sua existência, já que foram inúteis e não tiveram nenhuma iniciativa. Ficam abandonados a si mesmos até que a lassidão desse estado neutro os faça desejar mudar o mal e o remédio. Do próprio mal, a bondade, a misericórdia, a sabedoria de Deus tiram o remédio. E o preguiçoso vai tirar do tédio que o invade. Que coisa importante. A força para vencer a paralisação da vontade. O tédio, a inutilidade, a ociosidade provém da preguiça, que é a mãe da ignorância. Quando diz o espírito a preguiça é a mãe da ignorância, ele amarra o nosso conteúdo de estudo de agora, porque é da falta de instrução para a organização do pensamento, como uma energia que precisa estar organizada em nós. E nós vamos vencendo a ignorância, organizar o pensamento, para que ele, organizado em torno de uma ideia positiva, construtiva, ele possa ser efetivamente uma força para mover a nossa vontade. E é tão presente no espírito manifestante, intitulado por Kardec o espírito aborrecido. Ele justifica até a mudança de letra, ele estava, parece que se manifestando, é o que nos leva a crer a pergunta, por que que muda a letra já no final da manifestação, e ele diz que
isso também o cansa. Então, tudo o cansa. E é por isso que ele precisa de ajuda. E aí, um outro espírito designado guia do médium diz, e aqui nós não sabemos, do médium, me parece, de Hermance, traz para nós uma explicação dizendo assim: é o trabalho da inteligência que o cansa e que nos obriga a lhe prestar ajuda para que ele possa responder às tuas perguntas, as perguntas de Kardec. É um desocupado no mundo dos espíritos, como foi no mundo terrestre. Trouxemo-lo para tentar tirá-lo da apatia desse tédio, que é um verdadeiro sofrimento, mais penoso às vezes do que os sofrimentos agudos, pois ela pode prolongar-se indefinidamente. Consegues imaginar a tortura da perspectiva de um tédio sem fim? A maioria dos espíritos dessa categoria busca uma existência terrestre apenas como distração e para romper a insuportável monotonia de sua existência espiritual. Assim, eles chegam muitas vezes sem resoluções tomadas para o bem, chegam a uma nova encarnação sem resoluções tomadas para o bem. E por isso que devem recomeçar até que, enfim, o progresso real se faça sentir neles. Tédio como consequência dessa preguiça, apatia do tédio, um verdadeiro sofrimento para os espíritos. Então, como minha mãe gostava de dizer, repetindo até a expressão dos apóstolos em diálogo com Jesus, quando Jesus lhes fala das verdades do reino, a gente diria também, é duro esse discurso, e ele fica para a nossa reflexão. Um tema instigante que nos provoca, nos balança, nos desperta. A nós, que detestamos uma segunda-feira porque nos faz trabalhar e vivemos ansiosos por aumentar os dias do fim de semana, onde nos deixaremos dominar tantas vezes pela preguiça, ou estaremos apenas atendendo às satisfações da nossa natureza material? Fica para nossa reflexão, agradecendo a você pela companhia em nosso estudo de hoje, pela visita ao nosso canal, desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em sua casa, em sua família, em sua vida. Nós esperamos encontrar você na próxima semana para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.